Olá, muito boa tarde. A poucos dias de recordar amigos e familiares falecidos, como acontece nos primeiros dias de novembro, vamos partilhar consigo experiências de luto e de perda. Está connosco o padre Carlos Azevedo, que é capelão do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, com quem falamos daqui a pouco, depois de mostrarmos notícias da atualidade. Os jovens estão aí disponíveis e abertos a colaborar nos grandes desígnios da humanidade. Palavras de Dom Rui Valério no Rejoice, que evocou a Jornada Mundial da Juventude. Um ano e alguns meses depois, o padre Guilherme regressou novamente a Lisboa, ao Parque das Nações, para a música e essa batida que levou os jovens a recordar essa manhã de há um ano, no Parque Tejo. Desta vez foi o Rejoice a recordar esse grande acontecimento de agosto de 2023 e a trazer até junto do Pavilhão de Portugal cerca de 5.000 jovens que quiseram marcar presença, recordar e alegrar-se. Sabemos receber, sabemos organizar, sabemos organizar-nos, por isso tenham orgulho naquilo que a Igreja fez, naquilo que a Igreja faz e que o faça convosco também. Que o faça convosco. Por isso, levai a alegria deste encontro para as vossas comunidades e que continue este projeto a crescer. Seja o primeiro de muitos Rejoices em Lisboa, onde quer que seja, mas é importante estarmos juntos. As jornadas provaram isso e este encontro vem também provar isso. O bispo anfitrião desta festa sublinhou esse sinal que é voltar a sentir este pulsar dos jovens. É voltar com a mesma esperança, com a mesma alegria e, sobretudo, com o mesmo desejo de encontrar Cristo vivo. Para o encontrar pessoalmente, na oração, na contemplação, na adoração da Eucaristia, porque quando nós encontramos Cristo na oração, então depois somos capazes de o encontrar na vida, no irmão, nas situações de pobreza, nos grandes desafios da história. Mas a jornada e o encontro dos jovens é sobretudo isto, um grande encontro com Jesus vivo. E no meio da festa, o Bispo de Lisboa vê jovens disponíveis para colaborar nos grandes desígnios da humanidade. Os jovens continuam entusiasmados, os jovens acalentam dentro de si uma sede e uma fome de Deus, os jovens são capazes de concretizar aquele desejo de encontro com o outro. E tenho que dizer também uma coisa, nestes tempos tão difíceis, os jovens dizem-nos que estão aí disponíveis, que estão abertos, que estão com vontade de colaborar nos grandes desígnios da humanidade, sobretudo de combater a pobreza, sobretudo de ir ao encontro de quem necessita, de restituir à humanidade esse bem tão precioso que é a esperança. Esta foi uma festa para recordar esse caminho da Jornada Mundial da Juventude que impactou a vida de tantos jovens. Sim, aproximam muito mais da igreja depois da JMJ. Bastante. Como ele disse antes, estávamos muito com a nossa fé. Organizados. Sim, exato. Sabemos? E depois da JMJ acabou por nos aproximar mais de Jesus e mais da nossa paróquia em si. Então foi uma experiência incrível. Foi depois da jornada que eu consegui levar esta alegria de Cristo aos outros. Eu recordo com muita alegria e com muita saudade aquela vigília que nos tocou a todos de uma forma inimaginável, porque foi um silêncio, foi um arrepiar, foi lindo aquela noite mesmo. As jornadas foi algo que teve muito impacto na minha vida e eu gostei tanto e sinto que é muito importante nós continuarmos a manter este ambiente entre a juventude e até mesmo na fé, então decidi participar também para reviver um pouco daquilo que já vivi antes. Na jornada recordo a cidade de Lisboa cheia de gente, sem medo de mostrar o amor de Jesus, sem medo, com muita coragem como o Papa pediu e com muita alegria que encheu a cidade
um manto de alegria, diria. Com este Rejoice regressou também a Cidade da Alegria e com ela essa pluralidade de itinerários vocacionais que é possível fazer na Igreja. Entre eles, o apelo à vida religiosa e até à clausura, desafios que têm despertado o interesse dos jovens. Acho que conseguimos dizer que há mais curiosidade e que as pessoas tentam procurar verdadeiramente aquilo que Deus quer para cada uma delas, não é? Também aqui na Cidade da Alegria o que nós tentámos fazer foi ter todas as realidades representadas, não há só institutos nem congregações, também tentámos trazer os mosteiros de vida contemplativa e também há movimentos que também são realidades que, no fundo, ensinam cada um a viver a sua fé cristã, não é? Aquilo que me parece em alguns deles é que ficam surpreendidos com a facilidade de se poder falar. E isso é muito bom. É saberem que as irmãs não estão fechadas num sítio escondido. Elas não estão escondidas do mundo. Elas estão presentes no mundo de uma outra forma. Esta dimensão vocacional e os apelos do Papa na Jornada Mundial da Juventude despertaram os jovens a regressar a Lisboa. Alguns por não terem participado na JMJ. Eu vim a este encontro, não consegui vir à jornada, mas vim a este encontro também para eu também preencher um bocadinho o meu coração e reconstruir e ficar um bocadinho em paz. Também senti um bocadinho de culpa não ter vindo, mas não consegui mesmo. Mas este encontro tenho a certeza que vai ser uma grande alegria, porque pelo que nós conseguimos ver pelo programa, vai ser uma grande alegria em conjunto com todos nós e esperamos levar essa alegria juntos, estando juntos lá, com todos nós, aqueles que lá estão connosco também. Embora não tenha estado, eu sinto cá dentro no meu coração quando é Jesus a falar comigo, quando é Deus. Em todas as orações que nós fazemos, todos os momentos que nós estamos juntos e mesmo não tendo visto o Papa, eu sinto como se o tivesse feito. Entretanto, as dioceses vão lançando aos jovens propostas de caminho. Lisboa não é exceção. Eu destaco e não posso deixar de destacar a Escola de Acompanhadores, o E Agora, a Terça.com de Namorados, todas estas iniciativas que temos lançado, algumas atividades que marcam também a dimensão formativa dos jovens, com alguns encontros na altura do Natal e da Páscoa. Também, ao mesmo tempo, o Coro Diocesano de Jovens, que também está aqui neste Rejoice. Portanto, seja na área da formação, na área da espiritualidade, na área do acompanhamento, são muitos projetos que estão a surgir agora. E quem experimentou o ambiente do Parque Tejo com o Papa Francisco percebeu que, um ano depois, esta foi também uma ocasião especial. Foi especial porque todos estavam ainda neste espírito. Aquilo que eu tenho dito e que tenho sentido também por todo o lado é que passou já mais de um ano e continua presente nos mais diversos símbolos. Desde a Bélgica, onde tive a Itália, a Espanha, são os t-shirts, são as suetes, as pulseiras da JMJ. Aqui foi igual. Este Rejoice contou também com momentos de catequese Rise Up, centrados no tema da construção da paz, e congregou os jovens em torno da música de Matai. Eu espero. Quero ouvir. Eu espero. Mas a festa aquecia com o Festival Nacional da Canção Mensagem, que trouxe a Lisboa temas vencedores dos festivais diocesanos. Momento aguardado foi o anúncio da canção vencedora. Sr. Bispo, prepare-se, porque o vencedor do 14º Festival Nacional Jovem da Canção Mensagem é a canção número 11, Chama Viva, Leiria Fátima! Eu quero uma salva de palmas! Leiria Fátima! Aí estão eles! Venham! Os jovens da família do Coração Imaculado de Maria, em representação da Diocese de Leiria Fátima, apresentaram-se com a canção Chama Viva. Esperança chama viva que ilumina e aquece os corações. Fazei presente! Fazei presente o amor de Cristo. Muito bem, muito bem. O nosso fundador via o nosso movimento como uma tenda. Portanto, o manto de Nossa Senhora está aberto, cria uma tenda onde estão todas as realidades da Igreja. Sacerdotes, religiosas, famílias, jovens, crianças, todos juntos com uma única missão: chegar ao céu e tentar o máximo
possível ser santos. Portanto, este é o nosso caminho. Nós somos uma florzinha no jardim da igreja, então conhecíamos sim, porque vivemos todos o mesmo carisma e temos esta vontade de pregar e de fazer missão juntos. Rejoice, uma festa que quer manter vivo o espírito da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Ele vai ter continuidade e já se conhece a diocese que o vai acolher. A diocese que aceitou organizar o próximo Encontro Nacional dos Jovens. E esta diocese, a quem eu agradeço, e agradecemos, é a diocese de Lamego. Lamego. Obrigado. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Agora falamos com o Padre Carlos Azevedo, que é capelão no Hospital Dona Estefânia em Lisboa, e cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. De facto, há poucos dias, próximo fim de semana, em que se recordam familiares e amigos falecidos. Como gerir este tempo de memória? Como gerir o tempo, a ocasião em que se perde um familiar e um amigo porque morre? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui convosco hoje e a viver este assunto que nos é, enfim, tão próximo, pela realidade também de vivermos como capelão hospitalar, há 22 anos no Hospital Dona Estefânia. Bom, esta é uma realidade que importa lembrar e situar. Na verdade, quando alguém morre, para muita gente é como se fosse o fim de tudo, não é? Antes se fosse o fim de tudo, era mais fácil e depois fazermos a gestão do tal luto, não é? De entrarmos na luta que vem a seguir. Mas, na realidade, termina um corpo, mas tudo o que nos liga à pessoa, a dimensão relacional, afetiva, mantém-se, conserva-se. E, então, eu costumo lembrar que a perda não é tanto só a ausência física. A perda é não saber o que é que eu agora faço com este mesmo amor que perdura e que continua, com estes vínculos, com estes laços que nós fomos capazes de criar entre nós e as pessoas. E aí é importante uma das dimensões que está muito presente neste dia, que é celebrar. Celebrar é importantíssimo. Celebrar os nossos que partem. Aliás, eu lembro inúmeras vezes às pessoas que acompanhamos no seu luto exatamente a importância de continuar a celebrar. A grande morte chama-se esquecimento. Essa é a grande morte que às vezes até nos mata em vida, não é? Porque às vezes quando nos sentimos um bocadinho abandonados, isso faz-nos sentir quase como que mortos, e cada vez que às vezes alguém se conecta connosco, voltamos à vida, não é? Basta haver um telefonema, basta haver uma visita, um encontro. Aliás, tudo isso tem a ver com esta dimensão que estamos a viver nestes dias, que é a dimensão do encontro, da celebração, enfim, do trazer à memória. E na verdade nós dizemos recordar é viver. Quando este tema se coloca, e acredito que no seu ambiente hospitalar, na Dona Estefânia, aconteça, infelizmente, com frequência, que é a perda de uma criança. Aí, se quisermos celebrar, acredito que seja bem mais difícil. É muito difícil, aliás, acredito celebrar, enfim, a história de vida, não é? Sim, porque ela sem dúvida nenhuma que é curta. Há uma coisa que é importante. Nós gostamos tanto da criança que parte com dias, com horas, com meses, do que da pessoa que parte com 90 anos. Isso é inquestionável. Ou seja, porque o amor, eu costumo dizer, assim que nós sabemos e aderimos àquele projeto de vida que vem, nós já gostamos deles o mesmo. Ou seja, todo o nosso coração cria um espaço para que a pessoa ali habite e que a pessoa ali permaneça para sempre. E às vezes até esquecemos de uma coisa, é que mesmo que queiramos colocá-lo fora do nosso coração, é impossível. Esse amor não desaparece. Não é possível. Podemos arrumá-lo, às vezes bem ou mal, e aí está a questão de um bom processo de luto bem vivido, não é? Que é arrumá-lo bem e geri-lo bem e adequadamente. Mas é tão amado uma criança como, portanto, essa perda tem que ser vista com muito respeito e com muita delicadeza. É isso que nós procuramos também. É evidente. A história é sempre pessoal, é sempre única, não é? Única, é pessoal. E eu costumo dizer, a doença e a partida de uma criança são os problemas da vida, são os problemas maiores. Quando abordo os pais e estou a acompanhar os pais, eu lembro, bem, temos consciência de que isto é o grande problema, até por uma razão, para sermos capazes de, a partir desta experiência, que não é fácil,
podermos inclusivamente hierarquizar outro tipo de problemas que tenhamos, não é? E às vezes é isso que acontece. Às vezes os problemas na nossa vida estão um bocadinho, enfim, descentrados daquilo que é o essencial e às vezes com esta experiência que é dura, difícil, mas também é muitas vezes recentradora daquilo que é o essencial e fundamental da nossa vida. Há estratégias para que um processo de luta seja bem vivido ou ele é sempre muito pessoal? Há essencialmente uma questão que é o respeito. Não pode haver, apesar de hoje estar tudo muito bem definido em termos de etapas do luto, não pode haver a pretensão de queimar etapas, não pode haver a pretensão também de continuarmos a alimentar. Portanto, há um tempo para nós também digerirmos e esse tempo é que cada um terá o seu. O que é importante é acompanhar. E eu acho que esta é uma das dinâmicas mais importantes da vida humana, que é um bom acompanhamento. O estar, às vezes, é só o ouvir, só o acolher. Eu costumo dizer, não devemos pôr tampões, porque às vezes quando nós entramos com as frases feitas muitas vezes parece que estamos a proibir a pessoa de expressar a sua dor e a agressão da qual ela foi sujeita, e isto é uma das coisas que é grave na vivência de um luto, que é, por exemplo, não termos alguém que acolha as coisas às vezes mais ilógicas, mais absurdas que nós possamos ter para dizer. É legítimo. A dor é tamanha que não há palavras que devam ser, enfim, proibidas de serem ditas naquela hora. Agora, muitas vezes, depois temos que deixar as coisas ir fluindo também com o seu próprio tempo. Fiquei aqui nesta nossa conversa com a minha hesitação inicial sobre o morrer. A palavra morrer mesmo, não é? Isto porque o luto, podemos alargá-lo a um sentimento de perda mais vasto, onde a morte pode ter também diferentes rostos até. Sim, eu creio que nós morremos muitas vezes e a dinâmica do cristianismo vem muito ao encontro de nos lembrar exatamente isto. Quando Jesus fala tantas vezes, não é, sobre a importância de renascer e de aprender a renascer, tem exatamente a ver com isso. É porque nós não morremos só no dia em que o nosso corpo deixa de estar animado, ou seja, deixa de estar ocupado por esta alma, neste espírito. Nós vamos morrendo muitas vezes e essa é uma atenção que todos nós devemos ter ao longo da vida, porque isto faz com que, inclusivamente, a nossa vida seja uma caminhada um bocadinho mais leve ou mais pesada, porque a boa gestão das nossas mortes, o abrir bem um ciclo, terminar bem um ciclo, é fundamental para que depois possamos avançar e que a cruz das nossas mortes não nos esmague necessariamente. Não é? Temos que passar pela morte, não temos é que ficar nela. E o conceito de perda, esse é mais vasto ainda e podemos passar por ela em diferentes momentos da nossa vida? Sim, só a mudança, por exemplo, das etapas da nossa vida, deixar de ser bebê, passar a ser criança, deixar de ser criança, passar a ser adolescente, jovem, tudo isso implica já uma série de mortes na nossa vida. Ter um emprego pode ser uma forma de morte? Hoje em dia é daquelas mortes mais afeta. Inclusivamente a questão da reforma, que para muita gente é tão agradável e para tanta gente é de facto, efetivamente, um luto que se tem que gerir. E eu peço sempre muita atenção, porque nem toda a gente tem a clarividência para passar por um processo de ruptura, de perda de um sentido, porque aqui a questão do sentido é a questão crucial também, não é? Perdemos um sentido, tínhamos uma causalidade na qual empenhávamos a nossa vida, e agora? E agora? Como é que nós vamos preencher a nossa vida de causalidade e de sentido? Pode ser uma ruptura familiar também? Pode ser a perda de bens materiais e até podemos chegar ao ponto de ser apenas a perda de alguma coisa que nunca se chegou a ter. Eu gosto tanto de lembrar esse aspecto. Porque como é que é esse mecanismo? Há imensas coisas na nossa vida que nós sonhamos, desejamos, ambicionamos e até às vezes tivemos como grandes projetos de vida e que nunca concretizamos. E temos um luto para cumprir também em relação a isso. Ou seja, muitas vezes isto tem repercussões no nosso comportamento que implicam uma gestão muito atenta e até passar pelas diferentes etapas do luto no cumprimento desse processo, que é interessante. Quer isso dizer que nós podemos estar em luto permanente na nossa vida? Podemos estar, aliás, o luto pode ser patológico, pode ser patológico, aliás, antigamente era um bocadinho assim, mais vivido, não é? Ou seja, a pessoa entrava até na perda de um familiar e andava de luto o resto da vida. Aliás, nós na Igreja temos ainda hoje um movimento de acompanhamento das pessoas em situação de viuvez, chamado Movimento de Esperança e Vida, por alguma razão porque antigamente, de facto, isto era quase que até uma condenação. Uma condenação a uma vida solitária, uma condenação a um projeto de vida que terminava ali a dois e que as pessoas estavam muitas vezes condenadas a uma solidão, às vezes até ao fim dos seus dias. E para quem nos está a ver ouvir, para conseguirmos também dar aqui alguma, luz ao fundo do túnel, nessa gestão de quem parte, na gestão de uma perda, as várias etapas apontam desde logo para integrar esse acontecimento, de que forma depois lhe dar saída?
Uma das coisas mais bonitas que nós podemos ter é pensar o que é que eu vou fazer com este amor. Aliás, ao longo da história da humanidade, a partir de Jesus, nós temos já essa referência, não é? Ou seja, o que é que nós fazemos com o amor que temos a Jesus e o que é que nós fazemos com o amor que temos a cada um dos nossos que parte. Porque esta é a fundamental questão. Há um amor que agora não se consegue concretizar na relação a dois da mesma forma que fazia, com a mediação de um corpo, não é? O falar, o estar, o acompanhar, o toque, o abraço, o cuidar, que são as excelências do amor. Mas há muita coisa que se pode fazer. Pode-se fazer obras. Por exemplo, eu trabalho no Hospital Dona Estefânia. Dona Estefânia é um hospital que surge exatamente quando morre a Rainha Dona Estefânia, em que o Dom Pedro V pensa, e o que é que eu vou fazer para honrar o amor que tenho à minha esposa, à Rainha? E ele pensa, ela tinha já inclusivamente deixado um sonho de que em Lisboa se construísse um hospital só para crianças, então ele dá início à concretização desse sonho. E é uma ótima forma de nós canalizarmos e integrarmos este luto, é pegarmos nele e fazermos duas coisas. Primeiro, fazermos com que ele nos torne melhores pessoas. Porque o amor, quando é verdadeiro, acrescenta. Não pode só retirar-nos, fazer com que nos desfiguremos, ou enfim, vamos buscar um bocadinho de coisas piores do nosso ser pessoa. E a segunda coisa é fazer boas obras em nome desse amor. E as boas obras começam, antes de mais e acima de tudo, por cuidarmos muito bem de nós próprios. Porque esse é o descanso dos nossos que partem. Acredito que se o amor não termina para nós, também não termina para os que partem. E eu pergunto muitas vezes, quando eu acompanho nos funerais, como é que os nossos que partem podem descansar em paz, se aqueles que eles amam deste lado da vida não estiverem bem? Essa é a primeira obra. Cuidar de nós próprios, mesmo com todas as dificuldades, quando o sono custa a vir, quando custa a engolir, porque parece que a comida não passa com os nós todos que ficam aqui. Há este trabalho a fazer. Cuido-me para amar bem os meus que já partiram. Ficam essas sugestões, Padre Carlos Azevedo, que agradeço ter partilhado connosco aqui no programa Eclésia, a partir também da experiência que tem no Hospital Dona Estefânia. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E neste programa continuamos a partilhar ao longo desta semana experiências de acompanhamento de quem vive momentos de luto. Votos de uma ótima tarde e até amanhã.